Há muito tempo atrás, ouvi uma lenda do Rei Arthur, e uma das versões que mais me impactou em toda a minha vida foi a versão que a Disney produziu e lançou em 1963. E esse é o tema do vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão. Hoje eu estou aqui para comentar sobre A Espada Era Lei, filme lançado em 1963, produzido pelo Walt Disney e baseado no livro de mesmo nome do T.H. White. A Disney adquiriu os direitos desse livro em 1939 e eles tentaram por diversas vezes adaptar essa história. Bill Pitt escreveu a história para o filme, enquanto as canções foram feitas pelos Sherman Brothers. O filme acabou dividindo pouca crítica, mas foi um sucesso de bilheteria, lucrando cerca de 22 milhões para um filme de orçamento de 3 milhões apenas. Essa aqui é uma típica história do Rei Arthur, porém focado no lado menos fantástico de todo o mito da lenda do Rei Arthur, pois é uma história que se desenvolve muito mais através de lições sobre masculinidade, responsabilidade e uma busca por conhecimento. A história se passa em uma Inglaterra fictícia, semelhante ao século XV, e começa quando o rei Uther Pendragon morre sem deixar herdeiro, e então aparece essa espada magicamente em uma bigorna. Aquele que levantar a espada será o novo rei da Inglaterra. Porém, ninguém conseguiu remover a espada. Logo a história dá um salto e acompanhamos esse órfão de 11 anos chamado Arthur, que recebeu o apelido de Wart, que devido a uma série de incidentes com Sir Kay, ele acaba trombando com o mago Merlin na floresta, que decide então ensinar coisas da vida para ele, trazer grandes ensinamentos que ele não teria nesse mundo, um mundo formado por homens fortes, um tanto ignorantes muitas vezes, e muita amargura. Há um sério conflito muito interessante nas etapas desse filme. Há um conflito entre os ensinamentos do Merlin para o Wart, que vão no lado oposto ao que a sociedade daquela época considera como valores e em como um homem deve se portar. O termo sketch é bem apropriado para a estrutura desse filme, que ele segue mais ou menos em capítulos, quase lidando de uma forma cotidiana com o dia a dia do Wart. Em cada capítulo, Merlin ensina algo para ele e também ocorrem diversas confusões. São momentos como esse que surge aquele humor, um humor um tanto físico, né? Um humor bastante cartunesco, que vai muito da forma como esses personagens se movem e das situações em que eles são colocados uns com os outros. Aliás, o estilo visual desse filme é bem interessante, principalmente para a época em que foi feito, uma época de transição entre estilos. É um tipo de traço que até me lembra um pouco algumas graphic novels europeias. Porém, isso ajuda muito ao público se conectar com a história, pois você tem esse caráter fantasioso, esse caráter clássico na superfície, né? Mas também tem esse elemento mais comum e mundano dos personagens, que é basicamente o tom desse filme, né? É pegar esses elementos fantasiosos e dar um olhar mais pessoal, focando-se mais em questões de amadurecimento e de responsabilidades, e até de cotidiano, como eu já disse. Dentro desse ambiente clássico, eu gosto de como há um certo contraste. Há momentos coloridos com cores muito mais leves. E há outros momentos onde você tem uma representação daquele mundo, né? De como é esse mundo medieval e fantasioso. O que meio que equilibra as ideias do filme. A inocência da criança com o pesar do amadurecimento e das responsabilidades. O filme também sabe trabalhar esses diversos elementos fantásticos em cada capítulo, seja uma história de amor impossível como a Esquila, ou nos perigos da natureza e da vida, quando o Wart se transforma em um peixe, além de uma batalha épica envolvendo Merlin e a Madame Mim. Todos os acontecimentos ao redor de Wart acabam por torná-lo um personagem muito fundamentado para ser um rei, pois você tem essa criança que está conectada com ideias de ser um grande guerreiro, porque ele está nesse mundo, ele é uma criança típica desse mundo, ao mesmo tempo em que descobre valores e conceitos que se adequam mais ao espírito que ele tem, que são vários ensinamentos que Merlin e até que a coruja de Merlin, né, Arquimedes,
ensina para ele? Acredito que por ser um filme simples, muito dos seus méritos estão nos personagens. Claro que nisso temos que dar os créditos à animação e aos desenhistas, que conseguem criar esses personagens incrivelmente carismáticos, de forma que eles segurem a história e consigam desenvolver seus temas, e inclusive dar uma certa sensibilidade, como podemos ver em muitos momentos em como eles trabalham o Wart e claramente os coadjuvantes também, que tem um papel essencial em dar uma força para essa história da Espada da Lei, tanto em Arquimedes como em Merlin. E dentro dessas questões sobre os personagens, eu gosto das relações, principalmente das relações diferentes que existem entre Wart e Arquimedes e Wart e Merlin. São como dois tipos de professores diferentes. Merlin é atencioso, é idealista, porém possui uma certa amargura com os humanos. Já Arquimedes, que cumpre uma função de professor em determinados momentos, ele se aproxima mais da realidade que o Wart vive. Por mais que seja incrivelmente reclamão e que irrite todos a qualquer momento, ele apresenta ter maior paciência com o Wart quando o Wart fica delirando sobre seus desejos que qualquer criança da idade dele, do mundo que ele vive, teria. É como se Merlin ensinasse ele pensando em como o mundo poderia ser, e Arquimedes ensina ele pensando em como o mundo é, trazendo dois pontos muito importantes para a formação do Wart. Toda essa estrutura do filme poderia gerar um filme com um ritmo confuso e mal equilibrado. Felizmente, o diretor Wolfgang Rittermann consegue conduzir muito bem essa estrutura, fazendo dessa uma aventura prazerosa que acaba por carregar diversas lições muito valiosas para seu público. Confesso que eu mesmo me conectei muito com o Wart quando era criança. Quando era uma criança não muito corajosa e um tanto tímida, eu me vi um tanto no Wart, com seus sonhos que não se adequam à forma como ele age, essa questão da sociedade, sobre quem você é e do ambiente onde você está inserido. E o filme, mesmo com essa estrutura de capítulos, consegue ter uma fluidez muito boa e seguir muito bem uma narrativa desse crescimento, ainda que breve e rápido, do nosso Wart, que acaba levando diretamente ao caminho dele se tornar o Rei Arthur, de uma forma muito menos glamurosa que outras adaptações e de uma forma ainda mais emotiva e carinhosa, de certa maneira, usando sim de muito anacronismo nos ensinamentos do Merlin, de muitas ideias que viriam com o futuro e com a mudança de sociedade, e que acaba por desenvolver e trabalhar todos esses conceitos sobre o que tornaria verdadeiramente Rei Arthur em um grande rei. Claro que existem alguns problemas em relação a essa história. Ele se foca num caráter muito menor, muito mais humano, e isso tem sua vantagem, mas também tem lá suas desvantagens, porque acho que ele nunca dá o tom fantástico grandioso bastante que as pessoas estavam acostumadas com a Disney, porém ele compensa em charme e carisma. E há também um pequeno probleminha na questão do uso da animação do filme, de termos muitas sequências de animação recicladas de outros filmes, mas isso era bem comum na época dentro da Disney. Eu não creio que sejam problemas que pioram o filme ou qualquer coisa do tipo, são apenas empecilhos e problemas de produção que eles enfrentaram. Eu acho que eles conseguem dar a volta por cima, trazendo uma história muito bonita, uma história que é tão mágica quanto humana, tão clássica como ela é também um tanto moderna, sendo palatável para o público até os dias atuais. Muito obrigado por terem visto mais esse vídeo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, vejam os outros vídeos do canal. Já comentei de outras animações aqui no canal. Mais vídeos nesse formato devem chegar. Então fiquem aqui no canal, que logo vocês terão muitas novidades. Então é isso, até mais e falou!